Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do Gênesis, é o ciclo de Abraão, oitavo encontro. Vamos trabalhar os pequenos versículos, Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. A justiça que Deus quer. Ouçamos nossa leitura. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você. E Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho. Salém é Jerusalém, significa paz, cidade da paz. E o nome de Melquisedeque, nos sentidos, é rei de justiça. A união entre o rei e sacerdote em Jerusalém faz referência a Davi e a Salomão mais tarde. Davi, porque foi o primeiro a sentar-se no trono de Melquisedeque, rei e sacerdote do Deus Altíssimo, e vem significar o verdadeiro Deus que se auto-revela. O aparecimento de Melquisedeque representa que ele devia ser o primeiro dos reis cananitas, que vem reconhecer a ação de Abrão, que alcançou a vitória que os 5 reis locais não conseguiram. Ele oferece um banquete a Abrão, a fim de ganhar a benevolência do vencedor. Declarando-o abençoado, havia se tornado poderoso por intermédio do Deus Altíssimo, que aqui se refere a uma divindade cananeia, depois vai ser atribuída a Javé. Os cananeus chamam Deus de El. É o Deus principal do panteão cananeu e que depois, mais tarde, vem identificado com Javé. Daí vem a tradição eloísta. El era um dos nomes aplicados mais tarde a Javé. De El vem a tradição eloísta, que chama Javé de Elohim, Deus dos deuses. Como o rei de Sodoma, no versículo 17, sai ao encontro de Abrão, o rei de Salém, no versículo 18, também sai da sua cidade para encontrar Abrão. Este Melquisedeque, que é rei de justiça, também significa Deus é minha salvação. Lembre que a palavra Deus, El, meu Deus. Melquisedeque era sacerdote de El Elyon, Deus Altíssimo. Melquisedeque, como rei e sacerdote, possui um reinado sagrado. Melquisedeque traz vinho e pão para Abrão, quando ele retorna da batalha vitoriosa. Ele traz comida e bebida para Abrão. As mãos do Senhor, do sacerdote Melquisedeque, é que traz pão e vinho, e com esses alimentos a bênção do seu Deus. Versículo 19. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. A palavra de bênção possui uma forma solene marcada por Baruch, abençoado. Melquisedeque diz: Abençoado seja Abrão, referindo à bênção de Deus para Abrão. A bênção e o louvor sintetizam na palavra de Melquisedeque o salmo cultual e a bênção do sacerdote. Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. É uma fórmula cultual. Assim, Melquisedeque invoca a bênção do seu Deus Supremo, Criador universal em favor de Abrão, e bendiz a Deus, dando-lhe graças pela vitória. Versículo 20.
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos a você. E Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo. Abrão aceita a bênção e as dádivas, pão e vinho, do rei sacerdote Melquisedeque, reconhecendo-o como sacerdote e reconhecendo o seu santuário. Ele expressa esse reconhecimento dando-lhe o dízimo, a 10ª parte. O dízimo, por sua natureza, é um tributo calculado sobre a colheita, a produção. Nunca o dízimo vem mencionado como despojo de guerra. Somente aqui. A cena visa a entrega do dízimo ao sacerdote de Jerusalém, preanunciando o sacerdote já na tradição de Israel estabelecido na época do reinado. A função do texto é para dar fundamento e legitimidade ao dízimo. Este capítulo 14 foi inserido tardiamente no livro do Gênesis. A figura de Abrão continua viva séculos após a época dos patriarcas. E sua memória vem preservada, equiparando o patriarca aos libertadores da época. A cena de Abrão e Melquisedeque quer ressaltar a nova fórmula do culto divino, especialmente o culto que vem praticado no Templo de Jerusalém, das antigas tradições da época dos patriarcas. Abrão não só aceitou a bênção transmitida pelo rei sacerdote de um santuário cananeu, mas lhe entrega o dízimo. O que importa neste texto é o culto na época dos reis, que toma seu alcance na época dos patriarcas. O texto quer conferir a Abrão uma grandeza que se manifestava no plano da história mundial. No Antigo Oriente, ser rei significava ser chefe político e filho adotivo da divindade. Divindade que lhe conferia a autoridade de ser pai e sacerdote do povo. Padre Gruen, no seu livro O Tempo que se chama Hoje, afirma que este texto pode ter aparecido na época do rei Salomão, quando muitas tribos, fundadas na mentalidade patriarcal, não via com muita confiança a sofisticada corte de Salomão em Jerusalém. Esta geração, desta época, antipatizavam com o rei Salomão por suas exigências de impostos e trabalhos públicos não remunerados. Para persuadir este povo descontente, nada melhor que o exemplo do patriarca Abraão, de sua vontade de pagar o dízimo ao rei de Jerusalém. E Melquisedeque, então, abençoa Abrão, justificando, então, o poder real na época de Salomão. É um texto que foi inserido dentro do livro do Gênesis e que expressa esse contexto histórico. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.